Tudo bem, estamos no ar, estamos ao vivo já. Vamos dar as boas-vindas a todos e todas que estão acompanhando esse debate ao vivo, realizado pela Frente Brasil Popular Minas Gerais. Sintam todos e todas em casa. Essa é uma série de debates ao vivo que a Frente Brasil Popular tem realizado nesse momento de quarentena, de pandemia, e estamos seguindo, todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, das entidades médicas, de ficar em casa, de realizar o distanciamento social para a gente enfrentar e evitar a contaminação dessa doença que está afligindo todo o território nacional. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Paulo, sou da direção estadual do MAM e componho também a Secretaria Estadual da Frente Brasil Popular. Você que está chegando agora, né, bem-vindo, bem-vinda, e a gente já pede, desde o início, para contribuir conosco na divulgação dessa live. Então, a gente pede para compartilhar, para divulgar, colocar nos grupos dos familiares, dos amigos, no grupo da militância, no grupo do comitê da Frente Brasil Popular, dos movimentos, do sindicato, a gente ampliar, então, a nossa chegada desse importante debate que nós vamos travar aqui hoje. Lembrando que a Frente Brasil Popular tem realizado, né, esses debates, aprofundando, então, os eixos da nossa plataforma estadual de emergência. Para quem não conhece, está chegando aqui agora, a plataforma estadual de emergência é um conjunto de medidas emergenciais que a Frente Brasil Popular, junto com mais de 200 organizações no estado de Minas, desde acadêmicos, pastorais, os parlamentares, elaboraram para cobrar do governo do estado medidas concretas, urgentes, para conter a propagação do coronavírus, mas principalmente para garantir condições de sobrevivência ao conjunto do povo de Minas Gerais. O que nós temos visto a nível nacional, um governo que nega a gravidade dessa pandemia, que constrói uma política de boicote à quarentena social, com a adoção de medidas insuficientes que não atendam às demandas do povo brasileiro. E aqui em Minas Gerais, no mesmo sentido, o governador Zema segue a mesma linha do governo Bolsonaro, não adotando medidas eficazes para conter o coronavírus, e medidas extremamente insuficientes para garantir melhores condições ao conjunto de povo de Minas Gerais. Então, nesse sentido, surge a necessidade da Frente Brasil Popular e o conjunto das organizações elaborar essa plataforma de reivindicação ao governo do Estado, para que nós tenhamos melhores condições para passar desse difícil período que o conjunto do povo brasileiro tem convivido. Então, nós já realizamos alguns debates ao vivo, debruçando sobre outros eixos da nossa plataforma. Já teve um debate aqui sobre a necessidade da suspensão das tarifas de água e energia, da necessidade de ampliação dos leitos hospitalares, e hoje, então, nós vamos aprofundar sobre um dos pontos importantíssimos também da nossa plataforma, que é a necessidade da suspensão das atividades minerárias. Nós temos visto, a nível nacional, em especial aqui em Minas Gerais, as mineradoras continuam suas operações como se nada tivesse acontecendo, atuando em plena normalidade. Então, vagões andando para um lado para o outro, os trens passando com a produção, ampliando ainda mais, e aglomerando os trabalhadores e propagando coronavírus para todos os municípios minerados. Então, por isso, a importância da suspensão das atividades minerárias com a garantia dos empregos do conjunto dos trabalhadores. Essa é uma das medidas que nós colocamos na nossa plataforma, e a ideia é que hoje nós aprofundamos, então, nesse debate, entendendo qual é a importância dessa pauta, mas também entendendo como é que a mineração tem se organizado nesse momento de pandemia, os desafios que nós temos enquanto Frente Brasil Popular e organizações populares, mandatos, sindicatos e pastorais. E nós estamos com um time de peso aqui para contribuir conosco nesse debate hoje. Tem uma presença da Marta Freitas, que é coordenadora do Fórum Popular e Sindical da Saúde e Segurança do Trabalhador. Boa noite, Marta. Boa noite a todos. Muito bem, seja bem-vinda, Marta. Estamos também com a presença
do deputado estadual Beatriz Cerqueira. Beatriz, que desde o início entrou na Assembleia Legislativa, tem feito uma batalha incansável junto com os movimentos populares, com as comunidades atingidas pela mineração, nos municípios minerados, com os trabalhadores da mineração. Foi membro, né, da comissão parlamentar de inquérito que investigou o crime da Vale em Brumadinho e também autora do requerimento na Assembleia que foi aprovado, que solicita a suspensão das atividades minerárias. Seja bem-vinda, deputada Beatriz. Luiz, obrigada pela oportunidade do debate. Dá uma boa noite para Marta, saudade, Marta. Agora as nossas atividades estão virtuais. Dom Vicente também, boa noite a todos que vão nos acompanhar nesse debate. Parabenizar a Frente Brasil Popular, mas também parabenizar a UMAM por toda a luta feita de enfrentamento a esse modelo predatório da mineração. Seja bem-vinda. E também contamos com a presença de Dom Vicente, que é bispo da Arquidiocese de Belo Horizonte e acompanha especialmente a região de Brumadinho e é secretário nacional da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Seja bem-vindo, Dom Vicente. Boa noite a todos, boa noite, Luiz, boa noite, Marta, Beatriz. Estou aqui, sim, para tentar, né, contribuir com alguma coisa, alguma palavra no debate, representando, como você disse, a Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, um trabalho que tem nos exigido muito enquanto igreja. Então, eu venho desse lugar e também presente aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, sobretudo acompanhando essa região que tem como sede Brumadinho, né, que é a região episcopal Nossa Senhora do Rosário, no Vale do Paraupeba. A gente está bem sintonizado em todas as lutas e trabalhos de vários movimentos, mas eu venho, então, falar desse lugar, né, da nossa igreja também, do nosso desejo que a gente possa caminhar juntos construindo um país mais justo e fraterno. Ótimo, seja bem-vindo, Dom Vicente, bem-vindo todos e todas. A você que está chegando agora, acompanhando a nossa live, sinta-se em casa, essa é a live da Frente Brasil Popular Minas Gerais. Hoje nós vamos ter como tema, nosso debate ao vivo, a necessidade da suspensão das atividades minerárias nesse momento de pandemia. Marta, para a gente iniciar aqui nosso bate-papo, vou iniciar tocando a bola para você, e você que, né, tem uma militância, toda uma atuação junto com o conjunto da classe trabalhadora, a mineração a gente sabe que é um dos setores laborais mais insalubres do mundo. A própria Organização Internacional do Trabalho considera a mineração o setor mais insalubre do mundo, né? Com maior incidência de acidentes, de mutilações e de mortes. E dentro desse contexto da pandemia, o que nós temos visto é um boom, né, do coronavírus atingindo principalmente os trabalhadores, com inúmeras mortes dos trabalhadores do setor. Então, como é que você tem visto essa questão? Puder dialogar com a gente, principalmente também trazer essa questão de quanto é insalubre o setor mineral e como que, nesse momento de pandemia, agrava ainda mais essa situação. Com você, Marta, fica à vontade. Mais uma vez, né, boa noite a todos, boa noite a meus parceiros aí de live, né, e agradecendo o convite. Eu queria começar a minha fala lembrando duas verdades, né, uma feita pelo professor Cláudio Sclia, né, que é geólogo, foi diretor diretor da Escola de Geologia da UFMG e também secretário de Mineração e Metalurgia no governo Lula, numa parte do governo Dilma. Em 1993, o Cláudio escreveu para mim, fez para mim a melhor descrição do que é uma mineração, né, do que é esse complexo chamado mineração, que é o que sofre isso. Ele dizia que a população que mora, né, nas regiões de Minas
e os próprios mineiros são afetados pela prática dos empresários inescrupulosos, pelas práticas que a gente convive diariamente com a questão da mineração. Elas não investem em controle, destroem o meio ambiente, e aqui em Minas a gente ainda tem, em especial na questão da região metropolitana, a questão da água, Eu acho que o crime de Brumadinho mostra bem o comprometimento do abastecimento da região metropolitana. Fora inúmeras áreas que já foram danificadas, da questão de nascentes. A segunda, verdade, não sei eu que falo, e que o Luiz começou a falar, é da Organização Internacional do Trabalho. O setor de mineração é reconhecido como o lugar mais perigoso para se trabalhar no mundo. E, pior, apesar das riquezas que são geradas, trabalhar na mineração significa que você terá um ou mais direitos desrespeitados. Independe do tamanho da mineração, seja aquele areal, aquela pedreira pequenininha ali na cidadezinha nossa, Bucólico, até as grandes mineradoras. Trabalhar em mineração significa que você terá seus direitos respeitados. E nesse momento da pandemia, o maior direito que qualquer ser humano tem é da vida. E elas, mais uma vez, cumprem aquilo que estão fazendo, aquilo que a Organização Internacional do Trabalho e outras organizações internacionais sérias nesse mundo estão dizendo. Elas estão lesando um direito fundamental dos trabalhadores, da população do entorno, que é a vida. Essa é uma questão. Eu queria passar para vocês, ler aqui, alguns dados que foram levantados pelo MAN, através de boletim epidemiológico dos municípios, através de dados dos nossos militantes, que eu também sou do MAN, e esses dados são das grandes mineradoras. Isso eu já trago a primeira reflexão, o que é que está acontecendo nas pequenas mineradoras. De acordo com os dados levantados, esses dados são de quinta para sexta-feira, da semana passada, Ouro Preto tinha 62 casos. 80 era com relação à mineração. Mariana, que é muito interessante, os casos triplicaram em uma semana. De 104 foram para 328. E Mariana, o boletim epidemiológico sobre a Covid, traz uma observação que casos de empresas mineradoras. Então, lá, assim, a gente tem certeza que esses casos foram testados nas mineradoras, 104 casos. E isso não está incluída aí a questão da questão da renova, das obras, da recuperação, outro crime que foi cometido, que foi o rompimento da barragem de Fundão. Nova Lima, nós temos que lembrar que Nova Lima, nós temos nesse momento, em especial na região de Macacos, barragem, em estado, 2 barragens em estágio de segurança nível 3, ou seja, iminência de rompimento, e nesse local nós já temos 186 casos, principalmente de trabalhadores de mineração. São Gonçalo do Rio abaixo, nós temos 25 casos, 14 testados pela mineradora. Congonhas, nós temos Metabase, 32 casos, 16 foram de trabalhadores de mineração. E a gente tem que lembrar uma situação de Congonhas, porque a região de Congonhas, nós temos minas que estão paradas, em função de estado, da insegurança, do risco das barragens, e mesmo assim, a Vale, a Ferros, estão mantendo, a antiga Ferros, que dou de nome, estão mantendo um número de trabalhadores indo e vindo o dia todo, embora a mineração esteja, a atividade minerária propriamente dita, está. O caso mais emblemático é de Itabira. Itabira já estava, na semana passada, com 447 casos, dos quais mais de 200 foram testados dentro da Vale, cerca de 200 casos foram da Vale. Brumadinho, começou os testes na semana passada, a gente ainda não tem esses dados. Catas Altas, 11 casos. Santa Bárbara, 77. Barão de Cocais, 49. E aí eu quero trazer uma outra reflexão, que são as cidades dormitórios. Lafayette está no meio, de Congonhas, de Itabirito, de tantas outras regiões minerárias, cidades mineradas, e ela não tem, quer dizer, é uma regional de saúde que não tem condição de suportar o adoecimento dessa população, e lá nós ainda temos mais um complicador, que é as 2 siderúrgicas, uma em Jeceabre e outra em Ouro Branco, que também estão funcionando.
Belo Horizonte também é uma cidade dormitório, se a gente analisar do ponto de vista de trabalhadores que trabalham em torno de Belo Horizonte, em minerações, mas que moram em Belo Horizonte. Então, nós temos uma outra questão aí, que é essa questão da cidade dormitório. E aí a gente traz uma outra reflexão, que é os bens minerais, eles são essenciais? Sim, a gente não pode negar isso. Mas será que a mineração é essencial? Essa é uma discussão que a gente tem que levantar. Quer dizer, como é que anda muito desses bens minerais? Eles são, mas cadê o planejamento, um governo que tem estudos, que sabe de estoque, o que é necessário, o que a gente precisaria realmente manter essa atividade? Se tem várias atividades paradas. Então, eu chego à conclusão que a mineração é essencial para o lucro. Nesse momento, a mineração é essencial para garantir o lucro dos acionistas. E só, né, voltando aqui no caso de Itabira, o fechamento das 3 minas em Itabira gerou, hoje no mercado, nesses dias no mercado, a interdição feita pelo Ministério, pelos auditores fiscais, né, ainda é visto de linguagem do ex-Ministério do Trabalho, agora Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, né, gerou um aumento do valor das ações da CSN, que é a segunda maior mineradora, Companhia Siderúrgica Nacional, que é a segunda maior mineradora do Brasil, e da Uzi Minas, que também é uma mineradora, também tem sua mineração. Então, mesmo na desgraça, esse povo continua ganhando às custas da vida, da vida, às custas do pessoal. Então, a gente tem que pensar, quer dizer, que minerais seriam esses? Se a gente tivesse uma política mineral, foi todo um trabalho para construir um marco regulatório da mineração, vários anos, várias entidades, várias instituições, tentando definir uma política nacional mineral, e ela foi destruída, ela foi fatiada após o golpe, e só pensou nas mineradoras. Então, a gente tem... E isso mostra agora, culmina agora, como sendo declarado, primeiro, pelo Ministério de Minas e Energia, né, que a mineração era uma atividade essencial, e depois retificado por um decreto, né, pela medida provisória do desgoverno que a gente vive hoje nesse país, dizendo que a mineração é uma atividade essencial para o lucro, não pela vida. As cidades mineradoras, né, todas essas, a maioria dessas, não tem a menor estrutura para socorrer, para dar um mínimo de assistência à população, em caso de agravamento, né? E isso é o negócio. E a pressão é grande, né? Saiu agora, recente, um depoimento do prefeito de Itabira, querendo questionar por quê, né? Só Itabira foi interditada, e não as outras negócios. Quando, na verdade, né, é todo um processo que a gente sabe, toda a dificuldade que os órgãos competentes tiveram para interditar. A outra questão que tem sido discutida é que essas mineradoras essas cidades estão apresentando um aumento de casos, porque as mineradoras muito boazinhas estão fazendo teste. E essa é uma outra discussão para ser feita. Elas estão fazendo teste, é preciso fazer teste, é necessário fazer o teste, mas os testes só estão comprovando, não é porque elas estão fazendo o teste que está aumentando. Os testes estão comprovando que essas empresas não têm um protocolo adequado para que esses trabalhadores possam trabalhar com segurança, com garantia de que não serão, com a segurança sanitária, que não serão contaminados. Então, essa é uma outra discussão que tem que ser feita. Se é uma atividade essencial, então eu deveria ter um protocolo. Por acaso, eu tive acesso, né, ao protocolo da Vale, porque ele está anexado numa ação judicial, e é maravilhoso o protocolo, muito bonito, tá? Perfeito, só que não é aplicável. É impossível aplicar um protocolo dentro de uma mineração, que começa no ir e vir desses trabalhadores, que se aglomera nos pontos de ônibus, que se aglomera dentro dos ônibus, das vans, que se aglomera na questão do vestiário, na questão de refeitórios, né? Então, há todo um processo de contaminação desses trabalhadores durante o ir e vir ao trabalho e durante mesmo no momento de descanso dentro da mina. Há também, né, a questão do próprio trabalho. É impossível, em algumas atividades que são executadas, eu ter como, né, fazer o isolamento desses trabalhadores na atividade. Ela requer a aproximação de outros trabalhadores. Ela requer que eu faça, por exemplo, uma descontaminação, uma higienização, por exemplo, de uma máquina, do equipamento, na mudança de turno. Isso é feito?
Então, assim, o protocolo é maravilhoso, e não é só dela, tem outras mineradoras também que tem, mas é um protocolo que eu costumo dizer que é como os programas de saúde e segurança que existem aí nas empresas, seja não só da mineração, mas de tantas outras, né, que são maravilhosos, mas se eu executar o programa, esses programas de saúde e segurança, eu não vou produzir, porque eles são inviáveis do ponto de vista de garantir a produção. E o que está em jogo é a produção, é o lucro do acionista e não a saúde e a segurança. E aí a gente vai para uma questão da população. Primeiro, né, esses trabalhadores que estão sendo testados e que estão assintomáticos está sendo recomendados que eles fiquem em casa. Olha, eles ficam em casa e estão contaminando os familiares. Nós já temos casos, né, de parceiros, de conhecidos nossos, que esse trabalhador contaminado ficou em casa e contaminou o pai, e o pai morreu. Contaminou a família. Então, é outra questão, né, de que isso, quer dizer, o protocolo, eles não estão seguindo um protocolo. Eu deixar trabalhadores presos dentro de casa, né, isolados dentro de casa, doentes, no estágio de transmissão da doença, do Covid, do coronavírus, eu estou fazendo o genocídio das famílias desses trabalhadores. Aí a gente volta naquela frase do Cláudio, né? Tanta família, né? O trabalhador, ele é duplamente atingido, né, pela atividade minerária, porque pelos riscos que estão dentro da mina, e nesse caso o risco do Covid, e a população, em especial, né, a sua família, é atingida duplamente. Aí a gente traz uma outra pergunta aqui para ser debatida. Sabemos que a Vale transportou, né, até numa atitude humanitária, porque lá no Pará não tinha como tratar dessas pessoas, pela o total, né, impossibilidade, fugiu a palavra aqui, mas da falência do sistema de saúde lá, né, no Pará, ela trouxe trabalhadores, né, trabalhadores dela, trabalhadores terceirizados, outros prestadores de serviços, para Minas, para o Espírito Santo, para Goiás, para as cidades de origem desses trabalhadores. Como é que está a situação dos trabalhadores que vieram em 4 aviões, com capacidade cada um em torno de 80? Então, nós estamos falando de 320 pessoas que vieram para Minas Gerais, né, para poder tratar, porque onde estavam não havia condição, e é louvável isso, porque lá elas provavelmente, o quadro poderia evoluir, né, para o pior, mas como é que estão esses trabalhadores? E seus familiares? Como é que está quem trouxe esses trabalhadores? Então, a gente volta a dizer que há, nesse momento, uma discussão a ser feita que é impossível, na atividade minerária, garantir o isolamento desses trabalhadores, é impossível garantir, né, que eles possam exercer a atividade sem ter o risco. E esse risco desses trabalhadores que se contaminam, nós temos casos, eu esqueci de dizer aqui, de Conceição do Mato Dentro, que a própria mineradora reconhece que já tinha um caso, Riacho dos Machados, né, é outro local também, que já tem casos confirmados através de testes feitos pela mineradora. Como é que está a situação desses trabalhadores? Como é que está a situação dos familiares? Esses trabalhadores circulam, né? Mais de 50% da atividade, né, por baixo das cidades mineradas, elas são em função da mineração. Normalmente, das cidades mineradas, das cidades onde nós temos as grandes minerações, mais de 50% da atividade que ocorre no município é em função da mineração. E, lamentavelmente, a gente vê todo mundo caminhando, nesse momento, para abrir as atividades, para diminuir, né, o isolamento. Como é que fica, né, nesse momento que as próprias mineradoras estão dizendo que os seus trabalhadores estão contaminados, como é que fica, nesse momento, a população que está lá, o comércio está abrindo, o pessoal de ônibus, os motoristas, o próprio pessoal da saúde, né? Como é que fica esse pessoal? Aí a gente volta a afirmar essa questão. Talvez os bens minerais sejam necessários, sejam essenciais, até mesmo para algumas ações de combate de Covid. Mas eu acho que nós temos, falta dizer quais são, quanto é que a gente já tem produzido, o que é que precisa. O que existe nesse momento é uma corrida, porque, inclusive, pela questão que o Brasil, né, me parece, né, que os organismos, as empresas lá fora,
estão prevendo que a gente terá um genocídio aqui nesse país e que talvez as nossas mineradoras não poderão cumprir o contrato. E por isso que o minério de ferro subiu, o ouro subiu, e tantos outros minerais estão hoje, tiveram o seu preço elevado, e isso vai acabar, criando, as empresas pensando apenas no lucro, estão acelerando a produção, e isso está aumentando. E aí, para terminar, eu ainda queria deixar uma outra pergunta. Nós temos em Minas Gerais mais de 1.000 pessoas que foram tiradas arrancadas das suas casas, em função do risco de rompimentos das barragens. E essa população que hoje é vítima da mineração, como é que está? A gente sabe que alguns ainda estão em hotel. Como é que está hoje, por exemplo, a população de Brumadinho, a população de Bento, a população de Barra Longa, com trabalhadores trabalhadores que estão fazendo, a recuperação, e aí eu faço questão de deixar entre aspas, do crime que foi cometido por essas empresas, em especial a Vale, a Vale, a Samarco, a BHP. Como é que está essa população? Qual é o risco? Qual é o compromisso dessas mineradoras? Elas estão aí doando, entre aspas, elas nunca pagaram uma multa do crime que elas cometeram, mas, no entanto, estão sendo muito boazinhas de fazer doação, para os governos, para os hospitais, etc. Primeiro, acho que quem tem responsabilidade paga aquilo que deve, e elas não estão pagando. Estão aí agora, vão até patrocinar time de futebol maravilhoso, Eu gosto muito, gostaria de ver o meu galo bem cheio de dinheiro, mas não gostaria que tivesse o logo de uma empresa assassina. Tá? Então, essa é uma questão. Mineração não é essencial, a vida sim. Muito bom, Marta. E acho que você trouxe aspectos fundamentais para a gente continuar aqui no debate. Primeiro, essa questão que as empresas falam que estão adotando inúmeras medidas para evitar a aproximação, evitar o contágio, e que nós estamos vendo na realidade que são todas medidas insuficientes, visto como é que tem aumentado vertiginosamente os casos de coronavírus nos municípios minerados. E aí o trabalhador se contamina nas minas, depois leva isso para a comunidade, para os seus familiares, para os seus bairros. Então, como é que... E além de pegar no município, na sua comunidade, isso que você colocou, a maioria dos projetos tem uma amplitude regional, os trabalhadores circulam entre vários municípios. Então, a potencialidade de disseminação é regional, envolvendo várias cidades onde há esses grandes projetos. Deputada, você, desde o ano passado, tem travado uma luta árdua contra esse modelo predatório da mineração, junto com as comunidades, com os trabalhadores do setor. E aí, mais um momento, que as mineradoras negligenciam a vida, demonstram o seu caráter assassino, demonstram como esse modelo de mineração adotado pelo Estado brasileiro é um modelo de morte. E você fez um importante requerimento na Assembleia solicitando a paralisação das atividades minerárias. Acho que você trazer também para nós como é que você tem visto essa situação da mineração nesse momento e a atuação das mineradoras que não estão se importando com a condição do povo de Minas Gerais, só estão pensando no lucro, independente das consequências. Fica à vontade, deputada, é com você. Bem, mais uma vez, então, agradeço a oportunidade do debate, me sinto honrada de compartilhar essa mesa virtual, acho que é isso agora, com a Marta, com o Dom Vicente e com o Luiz. Bem, eu queria lembrar uma marca lamentável: o Brasil é o primeiro do mundo na média diária de mortes pelo coronavírus. Nós superamos os Estados Unidos e o Reino Unido no ranking mundial. É nesse contexto da pandemia que nós nos reunimos virtualmente para debater a questão da mineração. A atuação da mineração é a atuação do capital. O capital ele mantém o seu lucro, o lucro está acima da vida, isso nós já aprendemos na prática com os crimes que são praticados aqui no nosso território, crimes de vários aspectos, não só os rompimentos, que foram crimes, mas o crime cotidiano de diminuir o investimento em segurança do trabalho, na saúde dos seus trabalhadores,
enfim. Mas nós estamos... Primeira questão que eu queria abordar, os colegas que estão aqui comigo e todos que nos acompanham, é que a mineração, ela está dentro dessa ideia de que a pandemia ela pode ser tratada como algo menor, né? Talvez uma gripezinha, talvez algo que quem tem um porte atlético não vai ser contaminado, enfim, faz parte desse processo negacionista que nós enfrentamos do governo Bolsonaro. Isso é muito grave, porque dá a ideia às pessoas de uma falsa normalidade, como se fosse possível manter uma dinâmica de convivência, de trabalho, de compartilhar do mesmo espaço, sem medidas protetivas. Nós temos um presidente que incentiva isso, né? Então, nós temos um presidente que incentiva que as pessoas se contaminem, que as pessoas morram, resultado dessa contaminação. Então, acho que é nesse contexto que nós estamos vivendo. Vários setores tentam fazer o contraponto economia versus pandemia e isolamento, é um falso contraponto, porque mortos não farão a economia girar, então é preciso que as pessoas estejam vivas para que elas convivam, né, em sociedade. E essa ideia, acho, Luiz, de que daqui a pouco a gente volta a antes da pandemia. Então, esse diagnóstico de que nós não retornaremos ao nosso modo de vida é preciso ser dito, é preciso ser debatido. Então, acho que esse primeiro aspecto geral de como a mineração tem atuado na tentativa dessa falsa normalidade que leva à morte. É isso que nós estamos enfrentando. Quem hoje não apresenta nenhuma política, nenhum protocolo de proteção, de isolamento e distanciamento social está contribuindo para a morte, seja de quem está próximo, seja dos seus trabalhadores. Bem, na Assembleia Legislativa, nós tivemos uma atuação anterior à pandemia, que foi a CPI, que investigou o crime da Vale. Então, eu queria primeiro fazer uma referência a isso, porque nós temos, se eu não me engano, 11 famílias que ainda, depois de tanto tempo, 11 famílias que não tiveram direito ao luto. Seus familiares não puderam enterrar os seus entes queridos. Então, essa é uma dor infinita, mas que demonstra a indisposição das mineradoras, a falta de compromisso das mineradoras com a vida. Então, demonstra que o lucro para elas está acima da vida, elas poderiam ter paralisado as suas atividades. Quem tem lucros, como que a Vale tem, consegue fazer a suspensão das atividades, mantendo os direitos, os empregos, os contratos, sem nenhuma medida de punição aos seus trabalhadores. Então, isso poderia ter sido feito se nós tivéssemos um presidente com compromisso com a vida, se nós tivéssemos um Estado que tivesse o mesmo compromisso com a vida, isso deveria já ter sido imposto às mineradoras. Bem, não foi. Então, esse crime anterior à pandemia, que eu quero fazer referência, para lembrar de que as mineradoras matam. As mineradoras não se importam com a vida, né? Nós temos 2 crimes recentes que continuam na vida das pessoas, rompimento em 2015 com as 20 mortes imediatas, e depois agora o rompimento em Brumadinho com 272 pessoas mortas. Mas além desse processo de assassinato, você tem um processo de negação de direitos, que eu acredito, e a Marta trouxe esse elemento, se acentua nesse momento da pandemia. Como é possível o judiciário impedir o direito das pessoas se manifestarem, cobrando da Vale direitos básicos, direitos mínimos, que é o que aconteceu essa semana com uma decisão judicial impedindo que as pessoas se manifestassem em Brumadinho em relação ao que a Vale tem negado em relação aos seus direitos, aos seus problemas. Eu participei de várias discussões em Brumadinho, em outras regiões atingidas pelo último crime da Vale, os direitos não estavam garantidos. Direitos básicos mínimos, como direito a uma água de qualidade, o direito à informação, esses direitos antes da pandemia não estavam garantidos. Então, nós estamos no momento de pandemia e com um aprofundamento da violação de direitos. Eu, na Assembleia Legislativa, atuei durante a pandemia com 4 questões muito concretas em relação ao enfrentamento a esse modelo predatório da mineração. O primeiro foi em relação à atuação da Renova, né? A Renova que tem valores, gente, assim, absurdos, né? A Renova se tornou um grande negócio. A gente precisa
eu já assinei um requerimento da CPI da Renova, quando as atividades parlamentares presenciais voltarem, nós precisamos cobrar. É preciso que haja uma investigação. Se eu não me engano, são 3 milhões de reais mês o orçamento da Renova. Parte significativa em publicidade. E eu tive que fazer um requerimento, que já foi aprovado, para que a Renova pudesse dar assistência aos municípios atingidos pelo crime da Samarco, Vale e BHP em 2015, em relação às questões básicas de saúde. Eu só fiz o requerimento porque a demanda chegou da população da região afetada, atingida pelo crime em 2015, que questões básicas de saúde não estavam sendo contempladas. Porque aí você tem um processo onde tem a mineração, não tem mais desenvolvimento, não tem saúde melhor, não tem educação melhor, não tem desenvolvimento no município. Ao contrário, a mineração fecha o município em torno de si e nada mais se desenvolve. Então, o sistema público de saúde, um sistema público de educação, não tem em excelência, e eu participei de assembleias promovidas pelo MAB na região que discutia a atuação da Renova, e a situação era alarmante, de municípios que diziam da ausência de condições de atuar no enfrentamento às doenças que surgiram após o crime, porque não tinha recursos e não tinha condições. Então, a primeira atuação nossa na Assembleia foi uma cobrança da Renova em relação à assistência aos municípios atingidos pelo crime da Vale, Samarco e BHP em 2015. A nossa segunda atuação foi específica com a população de macacos. Ali, o processo de violação de direitos ali é algo assustador, é algo assustador, né? E aí a tentativa de retirada de benefícios, um processo, a mineradora, ela atua com um poder que parece infinito, né? E as pessoas ali diretamente atingidas por aquele processo cotidianamente, né? Da sua violação de direitos. Então, a segunda atuação nossa foi exatamente cobrando a manutenção dos auxílios. Não pode ser durante uma pandemia que você restrinja, que você dificulte, que você corte auxílios que são tentativas de reparação. A vida das pessoas atingidas pelos crimes da mineração nunca será integralmente reparada. Então, é um processo de compensação, mas que não terá uma reparação plena nunca. E as nossas duas últimas atuações se referem exatamente à necessidade da paralisação das atividades. Aqui no estado de Minas Gerais, nós aprovamos um posicionamento da Assembleia Legislativa direto ao governador do estado, para que ele tomasse providências para a paralisação das atividades, e ao Ministério Público do Trabalho, para que atuasse no sentido da paralisação das atividades. Mas eu fiz isso, Marta, antes, eu não fiz isso semana passada, eu fiz isso logo no início da pandemia, porque era óbvio que um processo de contaminação aconteceria. Continuar as atividades levaria à contaminação. E nós temos em Minas Gerais um outro problema. Nós não sabemos quem está contaminado. Porque o governador do estado, alinhado com a dinâmica do Bolsonaro, não faz testes. Por que os nossos dados eles sempre foram mais baixos foram sempre menores em relação aos outros estados? Pela eficiência? Não. Pela ausência de diagnóstico. É isso que nós enfrentamos no estado. Então, nós tínhamos condições de ter impedido esse processo avassalador de contaminação, esse mapa que hoje uma tem, né, da contaminação nas cidades com mineração, os mais de 200 contaminados em Itabira, isso era possível ter sido impedido se nós tivéssemos governos que tivessem um mínimo de compromisso com a vida, porque a paralisação ela é fundamental. Tudo aquilo que pode ser paralisado no país para contribuir com o distanciamento social deveria ter acontecido. Não aconteceu, exatamente porque nós estamos diante de um processo que, primeiro, você tem um presidente que não se importa que as pessoas morram, né? E daí, é o que ele pergunta diante das mortes, porque você tem um processo de higienização. Quem está morrendo? Onde que tem 200 contaminados? É classe trabalhadora. Não é na sala do presidente da Vale. Não é na casa do presidente da Vale, é na casa do trabalhador. Quem está contaminado e não tem protocolos que possam fazer um processo de não continuar, né, a cadeia, o ciclo de contaminação, é a classe trabalhadora, é quem está na periferia, é o negro. Os dados indicam quem se contamina e quem morre no Brasil é esse público.
né? Então, nós temos um processo de higienização pela morte, pelo genocídio, de não se importar, a tentativa de manipulação de dados, que o presidente tentou fazer essa semana com a falsa ideia de mudar a metodologia. Isso era para manipular dados. Toda vez que a gente vai se aproximando do fascismo, do autoritarismo, do totalitarismo, a necessidade de esconder informações. Nós já vivemos isso no período da ditadura militar. Então, nós temos esse presidente com esse perfil. E nós temos no Estado um governador com um perfil de representação da FIENG. Então, se é um governador que tem lado. Não é um governador que vai pensar no todo. Tanto é que o plano de flexibilização do isolamento foi um plano econômico. Não foi um plano que equipou as regionais para que elas tivessem melhor condições de atendimento à saúde. Não foi um plano que avaliou as atividades que deveriam ser suspensas, porque as mineradoras teriam plenas condições econômicas de suspender as suas atividades. Né? Tanto é que o governador sempre tratou o crime da Vale em Brumadinho como acidente, né? E não como crime, como foi. Então, assim, esse contexto do que nós enfrentamos, ele é grave, e eu acho que vai exigir de cada um de nós, em cada lugar da nossa atuação, ainda muita disposição desse enfrentamento. Mas da Assembleia Legislativa eu posso trazer que nós temos esses posicionamentos já aprovados enquanto Assembleia Legislativa, posicionamentos que foram criticados por parte da imprensa aqui na capital. É engraçado, porque depois que surgiram as contaminações, eu não vi ninguém falando mais, sabe, Marta? Mas quando nós propomos e foi aprovada a paralisação das atividades aqui no Estado, aí é como se fosse algo absurdo, como se o impacto na economia, não, o impacto é na vida. Nós precisamos cuidar das vidas agora. E o restante, a gente se reorganiza depois, inclusive, concordo com o debate, onde que nós temos que ter atividade da mineração. Nós precisamos retomar, né? Quando da pandemia nós pudermos retomar atividades presenciais, debates. Quem disse que a mineração é a nossa alternativa? Quem disse que a mineração que traz qualquer desenvolvimento? Né? Então, encarar esse debate também é essencial e a gente se dispõe a fazê-lo na Assembleia Legislativa. Considerações iniciais. Obrigado, deputada, e é muito bom poder contar com sua atuação, representando ali as comunidades, os movimentos, fundamental, tem contribuído demais com a luta e travar essa batalha ali na Assembleia Legislativa. Dom Vicente, passando a palavra agora para você, antes de passar a palavra, quero aos camaradas, todo mundo que está nos assistindo aqui nesse momento, né? Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. Vamos pedir para vocês compartilharem, para divulgarem nossa live. Estou vendo aqui nos comentários, né? Todo mundo ressaltando a importância desse debate e como que ele tem que ter uma visibilidade ainda maior. Então, vamos fazer esse esforço de divulgar, soltar nos grupos de Zap, nos familiares, a gente compartilhar nas diversas páginas para que a gente consiga ampliar nosso debate e pressionar as instituições para suspender as atividades minerárias nesse momento de pandemia. Dom Vicente, você escreveu um recente artigo no portal da CNBB, onde você traz reflexões, né, sobre a mineração, em especial nesse momento de pandemia. E você coloca uma pergunta, né? Como que nós, conjunto da população brasileira, está sendo forçado, né, a se colocar no isolamento como a principal medida para conter a contaminação do coronavírus, e a mineração, que tem toda essa potencial de disseminação da doença, mantém em plena normalidade. Então, a partir da reflexão que você traz, eu queria passar a bola para você. Fica à vontade, Dom Vicente. Vamos lá, escutando toda a fala da Beatriz e da Marta, a mineração, no modelo que ela está aqui em nosso território, ela não tem que parar, não. Acho que ela deveria ser banida, porque tem cada vez mais se demonstrado como uma engenharia criminosa. Vocês tomam os dados de realidade, é um crime atrás do outro. Então, esse momento agora de pandemia, só para agregar as informações, Brumadinho já tem 63 casos confirmados de contaminação da Covid-19 e tudo ligado aos grupos de trabalhadores que
que prestam serviços para a mineração. Então, a vida do trabalhador, a vida do território, a vida das comunidades, e é um crime cínico, são crimes cínicos. A Vale mata, mas faz propaganda de que ela está doando cemitério. Essa é a minha sensação. Ela contamina a população e vai julgar na mídia que ela é boa porque ela está doando hospital. Ou seja, eu adoeço, mas eu dou esse hospital. Isso é cínico. Isso a gente tem que ter coragem, e muita coragem, de dizer e de ajudar os movimentos e as pessoas pelo menos, a criar uma consciência que nós estamos diante de um monstro mortífero. Isso, para mim, é muito claro. Porque se você for passar aí a noite toda dando elementos reais, porque isso não é fantasia, não, isso não é maquiagem, como inclusive a mineração faz. Maqueia a realidade. Nós não, nós estamos nos territórios e sentindo a dor do nosso povo. E mata de diversas maneiras. Pode matar de uma hora para outra, como matou em Mariana, 19 pessoas, a bacia do Rio Doce, como matou em Brumadinho 272 pessoas, das quais 11 ainda não foram encontradas, e matou toda a bacia do Vale do Paraupeba, ou pode ir matando aos poucos, como está fazendo agora com a não interrupção do trabalho minerário, matando as pessoas com a contaminação do coronavírus. Onde tem mineração, tem morte. No Brasil está assim nesse momento. Eu venho da Comissão Nacional de Ecologia Integral da Mineração da CNBB, nós estamos mapeando territórios de conflitos de mineração no país, onde existe mineração no modelo extrativista perverso, que só pensa no lucro, nós vemos as nossas famílias, comunidades morrerem. Ou morrem de uma vez só, ou vai morrendo aos poucos. E ainda tem um outro drama para nós, porque tem uma forma de calar a boca da população com dinheiro que mata qualquer força de resistência. Então, você injeta dinheiro para poder dividir a comunidade, os grupos de resistência, e toda liderança que aparecer nesses territórios com uma postura mais profética, poética ou mais forte de denúncia da mineração, ela rapidamente procura um jeito de enfraquecer essas lideranças. É o que nós sentimos com muita clareza. Doutor Vicente, acho que seu microfone desligou. Sim. Aí, retomou. Eu acho que alguém desligou o meu microfone. Então, com muito respeito, mas com muita indignação, porque é outra coisa também que tentam confundir a gente, já que tem tanta gente na dor, no luto, tentam roubar a nossa indignação. Porque não, tem que respeitar, cuidado, e aí fica tudo por isso mesmo. Por exemplo, sem julgar os aspectos políticos, interesses de grupos, mas recentemente a Vale ganhou uma liminar aí de proibir manifestações em Brumadinho, tá bom? Sem julgar quais os interesses dessas manifestações. Mas isso nos atinge muito, porque amanhã pode ser com a gente. Então, cada vez mais é um sistema que mata e cala a nossa voz, e cala a nossa indignação. Isso é muito ruim, de modo que vai nos gerando uma certa sensação de que a gente está igual uma boiada indo para o matadouro, e muitas vezes pacificamente. Isso é muito triste, isso é doloroso, isso é cruel para a gente. É desse cenário que nós estamos falando. A gente não pode ficar mais maquiando as coisas ou usando palavras, meias palavras. E aí você tem todo
a anuência dos poderes, a corrupção, e aí vai comprando tudo, leis que não funcionam. É disso que nós estamos falando. E eu gostaria também, na minha breve partilha, de colocar aqui, então, qual é a nossa perspectiva. Nós temos alternativas. As alternativas nas comunidades indígenas que há 500 anos nesse país resistem. Quando matarmos no Brasil o último índio, nós acabaremos também com o nosso Brasil. Isso é uma coisa que não me sai do coração. Primeiro que nós não vamos ter mais Amazônia, nós não vamos ter mais ecologia integral, nós não vamos ter mais chance de sobreviver nesse planeta. Temos alternativa como temos nas comunidades quilombolas, que há tanto tempo sofrem escravidão, que vivem, infelizmente, com preconceitos, mas sobrevivem na resistência. Nós temos a alternativa dos nossos pequenos agricultores, agora em Brumadinho, por exemplo, com a lama tendo dizimado as hortas, a gente vê claramente como é importante a agricultura familiar, não só para as famílias, mas elas também nos sustentam com produtos, inclusive, de qualidade, que não tem agrotóxico. É outra forma de matar também, é a contaminação dos produtos com venenos, né? Os agrotóxicos. Então, temos alternativas. A ecologia integral que a Laudato Si prega, para fazer uma referência a um documento que nos norteia, nos 5 anos da sua publicação pelo Papa Francisco, Laudato Si, um documento, se a gente tiver que sair correndo para fugir de alguma perseguição e só puder levar algumas coisinhas, a gente deve levar esse documento na bolsa. Laudato Si. 5 anos de publicação. Ela já é uma voz profética contra tudo isso, para o amigo e amiga que está nos acompanhando não achar que é só um desabafo nosso, mas tem dados científicos, já é um consenso de muitas coisas nesse documento, e ela aponta a conversão ecológica como sendo uma forma de a gente sobreviver nesse planeta. E aí eu chamaria assim como uma esperança para a nossa luta, que essa conversão ecológica, ela não se trata só de uma questão social ou ambiental. Nós estamos diante de uma possibilidade, se a gente conseguir fazer uma revolução socioambiental, nós vamos garantir a qualidade de vida nesse planeta. Se não, se é para continuar do jeito que está aí, o Brasil... O Brasil, ele já está achando que pode voltar tudo, né? Nós não chegamos nem ainda ao auge da nossa crise, dessa pandemia, e a gente já está nessa euforia aí, achando que isso daí é outra coisa também que inquieta muito a gente. Então, voltar, não é voltar ao normal coisa nenhuma, que o normal de antes é o normal da miséria, da injustiça social, 2/3 de população no mundo passando necessidade, milhões de pessoas já sem água, foragidos, 250 milhões só de pessoas foragidas de guerra, que normal que vocês querem voltar. Eu não quero voltar a esse normal. Eu quero que a gente volte construindo uma nova civilização, e que seja a civilização da solidariedade, que com esse tipo de mineração que tem aí, não dá para a gente pensar em solidariedade. Não dá. Por isso que eu somo a minha voz, a minha presença com vocês. Eu penso que a CNBB teve uma grande iniciativa, porque essa Comissão Nacional de Ecologia Integral e Mineração começou agora nessa presidência, com Dom Valmor, que também é um outro drama que nós temos aqui, a Serra da Piedade, né? A luta que a Arquidiocese tem travado com mineração, o susto que nós levamos no dia que chegamos lá, e parece que os caminhões de mineração triplicaram durante
a pandemia, a gente não entendeu nada daquilo. Então, somar com vocês essa força, essa voz, e pensar muito que nós temos que reconstruir a nossa civilização. Não, Brumadinho, Mariana e todos esses territórios que a Marta citou, que a Beatriz citou, não são questões locais, não. Isso é um estilo, é uma estilística criminosa de extrativismo que se impõe nesse país, acho que desde quando ele nasceu, no sentido de colonização. Nós temos que ter coragem de pensar e sonhar um novo tempo. Temos que ter coragem. Não vamos deixar com que essa pandemia tire de nós a oportunidade de reinventar a nossa vida. E, enquanto igreja, nós também sentimos isso, a possibilidade de a gente recuperar nosso jeito de ser junto às pequenas comunidades, construindo o reino de Deus nessas periferias da cidade, nas vilas, favelas, defendendo as comunidades indígenas, quilombolas, onde existe esses irmãos que sofrem, moradores de rua. A gente quer também que tenha uma igreja viva aí, defendendo e promovendo. Eu arrisco até em dizer, eu fico empolgado quando estou com vocês, né? Eu arrisco até em dizer que a gente não tem que ter a pretensão de evangelizar essas pessoas. Eu acho que a gente tem que abrir o coração para que elas nos evangelizem. Em Brumadinho eu faço muito esse exercício. As mães que estão em luto, as famílias que estão esperando os 11 corpos que não foram encontrados, elas têm muito mais coisa para dizer para mim do que eu dizer para elas. Inclusive porque eu me pergunto, como que elas ainda estão resistindo? Será que daria conta se estivesse no lugar delas? Se eu fosse uma mãe que tivesse perdido o filho único no auge da juventude, como é que eu estaria? Como é que eu estaria se eu tiver... Isso emociona a gente, por isso que eu digo que essas pessoas têm que evangelizar a gente. Como que eu estaria num casal que, já vendo a maturidade da filha, com 2 crianças lindas, e já na hora deles curtirem os netos, eles perderem a filha, o esposo da filha, e ter que abraçar os netos agora com a missão de educá-los como pais? Como é que eu estaria? Então, não é uma questão assim de... Nós não temos alternativa, não, meus amigos. Ou a gente dá a mão à morte, ou nós fazemos um caminho diferente. É um pouco que eu penso, não só a partir do que eu estudo, sabe? Uma dimensão mais... Mas eu penso também muito no meu mundo de oração e de fé que eu tenho. Inclusive olhando a cruz de Cristo. Se ele não me ensina que ele não quer nada disso, que ele sonha para nós um outro mundo, essa fé não é cristã. E termino assim um pouco, aí depois eu nem vou falar muito mais, não, fiquei muito emocionado aqui com a minha fala. Perguntaram ao Papa Francisco, se o senhor for conhecido como o Papa do Magistério dos Descartados. Ele disse assim, eu ficarei muito feliz, porque se eu não acreditasse na força das vítimas, dos descartados, daqueles que sofrem por conta de violências, de torturas, de mineração, como está acontecendo, se eu não acreditasse, eu não seguia Jesus Cristo, o maior descartado da história da humanidade, violentamente assassinado, porque só soube fazer o bem. É isso. Muito bom, Dom Vicente. Acho que você vai da raiz do problema, né? Colocando como que
mineração hoje é uma engenharia de morte, e você, né, no chão ali, convivendo com as pessoas, embrumadinho, você coloca que é uma alegria estar nesse espaço aqui com a gente, é uma alegria também, acho que para todas as pessoas que te conhecem, ver como é que você está engajado nessa luta, ter uma pessoa como você ao nosso lado, não só com a firmeza, com a força, mas também com a esperança que você tanto consegue colocar no horizonte, que anima todo mundo a manter firme nessa caminhada. O pessoal que está comentando aqui, todo mundo elogiando o debate, elogiando essa iniciativa nossa. Vamos pedir para a turma estar divulgando, estar compartilhando a nossa live. E, Marta, a gente fazendo aqui mais uma rodada. Marta, uma realidade nos territórios minerados é a questão da saúde. A mineração, como você colocou, ela mutila, enlouquece, mata trabalhadores e mata as comunidades. Todo o ambiente da mineração, ela proporciona inúmeras doenças, principalmente as doenças respiratórias, por causa do contato da poeira do minério, né, que ataca toda aquela região. Então, atacando os trabalhadores, muito comum os trabalhadores ter sérios problemas respiratórios, e as comunidades. Todas as comunidades próximas aos empreendimentos de mineração têm como problema de saúde questões nas vias respiratórias, precisando de medicamento. Nos municípios, as próprias secretarias de saúde colocam que o principal exame requisitado é a radiografia pulmonar, né, para ver as condições das vias respiratórias. Então, todo o ambiente da mineração já amplia as condições, né, de colocar todos os trabalhadores e as comunidades como sujeitos susceptíveis a estarem no grupo de risco da Covid-19. Então, isso é mais um elemento que agrava para a continuidade das operações da mineração nesse momento de pandemia. Eu queria que você trouxesse para nós também esse aspecto da saúde, também ficasse à vontade com os elementos que você queira contribuir. Com você, Marta. Primeiro, a mineração brasileira mata mais do que qualquer outra atividade, né? A média, né, a taxa de mortalidade no trabalho no Brasil girava em torno de 6%. Existe um observatório feito pelo Ministério Público do Trabalho, né, e esse observatório ele tem registrado, né, quase que simultâneo, né, a partir ele usa o banco de dados da Previdência Social de pagamento de benefício, né, e ele registra que, em média, tá, eu tenho por semana 100 trabalhadores que sofrem acidentes do trabalho dentro da mineração. A cada 3 semanas, nós temos um abrumadinho de acidentes de trabalho provocados pelos mineradores. Muitos desses trabalhadores não voltam nunca mais para o trabalho. São acidentes, e a gente sabe que, com raríssimas exceções, as mineradoras, as empresas de maneira geral, só registram os acidentes mais graves. Então, os pequenos acidentes não são registrados. Então, a cada semana, eu tenho em torno de 100 trabalhadores que sofrem acidente, muitos deles, né, são acidentes graves, acidentes fatais, né, a taxa de mortalidade, né, da mineração é 3 vezes mais do que a taxa de mortalidade no trabalho no Brasil. Então, isso nós estamos falando de dados oficiais. A gente sabe que os dados registrados pela Previdência Social é apenas a ponta do iceberg do que é um massacre dentro das empresas, e o setor mineral traz esse outro agravante, que é aquilo que a gente falou. Ela lesa, o desrespeito à vida, à saúde dos trabalhadores é muito grande. O trabalhador sofre, né, a questão da poeira, a questão está exposta a poeiras, as mais diversas, mas em especial a sílica, que além de causar uma doença respiratória, a silicose, também causadora de câncer. Então, essa vai aparecer com um outro fator nas cidades onde eu tenho atividade minerária, um número imenso de trabalhadores, um número alto de casos de câncer, principalmente a questão respiratória, e que as empresas acabam alegando, e os próprios órgãos, fazendo esse vínculo com o cigarro e não com a atividade minerária. Quando a gente vai para a população, eu queria chamar a atenção
Primeiro, né, uma das medidas recomendadas é lavar as mãos, né, usar água. Eu preciso de água para atender as medidas sanitárias recomendadas pelos organismos internacionais e mesmo no Brasil. Todas as cidades mineradoras que eu conheço, falta água. A mineração, ela destrói os recursos hídricos da região. Falta água, gente. Nós temos várias cidades que a água chega com escassez, e dependendo do ciclo, o abastecimento de água aumenta, a dificuldade de abastecimento aumenta e aumenta muito. Nós temos lugares aí, como o Morro de Água Quente, que de Catas Altas faltou água o ano passado, e agora foi autorizado o rebaixamento do lençol freático, do lençol, né, o rebaixamento do curso de água, que vai aumentar o desabastecimento tanto de Catas Altas, do Morro de Água Quente, de tantas outras regiões. E aí eu coloco, quer dizer, como eu vou cumprir uma medida, né? A gente sabe que essa questão hoje afeta, né, os aglomerados, as vilas, as favelas, mas também as nossas cidades mineradoras, que falta água. Então, essa é uma questão para a gente pensar. A outra questão é a doença respiratória, né? Luiz, você levantou aí muito bem. Várias cidades, né, eu tive a oportunidade de fazer um estudo, não sei hoje como está, já tem tempo, né, foi de um trabalho, né, de mestrado. Itabira era a cidade que tinha o maior índice uma das cidades com o maior índice de doenças respiratórias. Itabira, você tem uma característica que eu só conheço, no caso de Itabira e Paracatu. A mina está indo para dentro da cidade. Normalmente as minerações ficam mais afastadas, e elas vão se distanciando das cidades, né? No caso de Itabira e de Paracatu, as minas estão indo para dentro da cidade, já engoliram, né, bairros, né? Já bairros, negócio. Então, nós temos uma concentração imensa de poeira. Tá? Congonhas é uma outra questão, que os veículos circulam pela cidade levando a poeira, essa poeira, né, são poeiras de minério, mas também são poeiras de sílica, que são carcinogênicas. Então, nós temos um problema de exposição dessa população. As doenças respiratórias, principalmente dos idosos e das crianças nessas cidades, é altíssimo. Disse que eu tive a oportunidade, na época, de fazer a pesquisa, né, pegando Itabira, era assustador, era uma das cidades que mais consumia exames radiológicos para a verificação de doenças respiratórias. No caso da Covid, um dos principais órgãos afetados, sistemas afetados, é o sistema respiratório. Em cidade, eu tenho poeira na cidade, que já tem esse problema, doenças respiratórias, muitas doenças respiratórias, e agora eu tenho uma outra doença chegando nesses locais com problemas respiratórios. Vão aparecer, né, síndrome de respiração, né, aguda, né, vão aparecer outros diagnósticos, mas nós temos um problema sério. Essas cidades, né, que já têm um comprometimento da assistência com as doenças respiratórias, não estão preparadas para esse aumento de demanda que é as doenças respiratórias. Existem outras doenças, né, pouca gente conhece, né, não sei se quem está nos ouvindo, e aqui os meus companheiros de live, é a questão do pênfigo, conhecido popularmente como fogo selvagem. É uma doença de pele, é uma doença autoimune, e que já tem estudos, né, feitos, inclusive, por pesquisadores com alta credibilidade, mostrando que cidades mineradoras você tem ocorrência de pênfigo, de fogo selvagem, provocado pela poeira de sílica. Então, nós temos aí, as cidades mineradoras, elas têm uma alta incidência de várias doenças, de várias fragilidades, e aí a gente aparece, né, com uma demanda para esses municípios, onde a gente não tem. Os acidentes sumiram, a gente não tem ouvido falar dos acidentes graves, apesar de que a gente sabe que eles estão ocorrendo, eles nunca deixaram de ocorrer. Existem outros adoecimentos dentro desses municípios. Então, eu tenho tanto o trabalhador sendo acometido, né, porque ele trabalha numa atividade perigosa, ruidosa, perigosa, insalubre, penosa. A Ramazzini escreve em 1700 que os mineiros sofriam de dois males, segundo ele: as doenças respiratórias e as doenças da coluna. 300 anos, né,
mais de 300 anos, os trabalhadores da mineração continuam com esses mesmos problemas. Lesões musculares, agora não só da coluna, mas dos braços, das mãos, e continuam morrendo de silicose, de doenças respiratórias. Doenças essas que também vai para dentro das suas casas, que afetam seus familiares, e aí a gente volta na questão, né, de como dessa situação hoje, né? E pela ameaça do desemprego, pela ameaça, concordo, né? Eu acho que o Dom Vicente se expôs, né, maravilhosamente bem, ele falando que o normal, né, nós não vamos voltar ao normal. E esse não voltar ao normal significa também que as empresas, em especial as mineradoras, as grandes e outros grandes grupos empresariais, descobriram que pode produzir diminuindo o número de trabalhadores. Então, hoje, esse é um do temor dos trabalhadores, o adoecimento mental está afetando, porque muitos desses acham que que o trabalho 4.0, o trabalho usando inteligência artificial, vai ser implementado. Quer dizer, a pandemia trouxe essa possibilidade para as empresas implementar o trabalho à distância, o trabalho 4.0, né, que em outros locais está sendo feito com muito critério, né, no país da Europa, com critérios, etc. Aqui, né, a pandemia criou essa oportunidade para as empresas implementar, e nós sabemos que a mineração, primeiro, nunca gerou grandes empregos, nós temos pouco mais de 100 mil trabalhadores formais no Brasil, né, no que pese que entre os formais e informais e os indiretos, nós somos mais de 100 milhões, mais de 1,5 milhão de trabalhadores no setor, atuando no setor mineral, mas pouco mais de 10% são trabalhadores formais. E nesse, em torno de 100 e poucos mil trabalhadores que são no setor formal, muitos deles não voltarão mais à atividade, porque a empresa irá substituir, já descobriu que é possível, né, substituir a mão de obra, por máquina, por equipamentos, ou fazendo como a Vale está propondo em Itabira. Um turno, né, de 6 horas, ela vai passar por 12. Isso significa pelo menos 500 trabalhadores, segundo o sindicato, demitidos, fora os terceirizados. E ela na verdade, a tecnologia chama chicote no lombo da turma. Né? Então, esse é um problema para a gente pensar. Tá? Muito bem, Marta. E você coloca essa questão da saúde, como é que tem acentuado ainda a mortalidade? Você pega os casos, por exemplo, no Sudeste Paraense, né, na região de Carajás, com forte presença da Vale, a mortalidade pela Covid-19 está chegando a 20%. Né? Então, o número de pessoas confirmadas já tem 20% de casos de pessoas que levam à mortalidade. Aqui, em Minas, nós não temos esses dados exatos, justamente por causa do que a Beatriz colocou aqui, dessa subnotificação, né? Tem uma elevação. Só uma parte, né? Segundo os auditores fiscais nos seus relatórios, o índice de contaminação dentro das 3 minas em Itabira chega a quase 9%. Uhum. Então, demonstra, com dados, né, com elementos concretos, a necessidade da suspensão das atividades minerárias. Pessoal, nós já são 9h15, né? Vamos fazer uma última rodada aqui, queremos ouvir a deputada Beatriz, o Dom Vicente. Eu vou passar a palavra para vocês para a gente ir fechando. Aí, Bia, eu queria que, né, se puder, fica à vontade de trazer os elementos que se achar pertinente, mas também você trazer um pouco para nós, de forma bem sintética, os desafios, acho que para nós do conjunto da Frente Brasil Popular que está acompanhando, os desafios da oposição a esse governo Zema que, né, mantém essa mesma linha ultra neoliberal do governo Bolsonaro, de trazer um pouco do contexto da luta parlamentar que a oposição tem travado na Assembleia. E aí, para suas considerações, fica à vontade. Bom, primeiro que eu acho que a realização da Comissão Parlamentar de Inquérito em 2019, ela foi muito importante, porque eu era defensora já de uma comissão em 2015, ela não aconteceu. Era necessário um processo de investigação, e a comissão, a CPI aqui no Estado, apontou elementos muito relevantes, inclusive para os inquéritos de investigação. Né? Nós fomos a primeira... Nós encerramos os trabalhos antes dos inquéritos e nós tivemos a condição de tensionar, né, para que avançasse esse processo de investigação.
Então, eu queria trazer esse balanço, porque acho que ele foi importante. Nós temos hoje um grupo de trabalho, coordenado pelo deputado André Quintão, que faz o acompanhamento das proposições, daquilo que foi a conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu escuto a fala do Dom Vicente, ela é uma fala que toca o coração, não é? Eu aprendi a fazer essa escuta pela escola. Eu comecei a visitar as escolas públicas dos municípios atingidos pelo crime da Vale, o último crime, em 2019. Então, eu visitei escolas em Mário Campos, em Brumadinho, não consegui dar sequência porque as atividades estão paralisadas. E é uma escuta essencial, porque esse luto que ele fica nas comunidades, essa destruição do modo de vida, é algo que precisa permanentemente ser dado voz e ser denunciado. Porque se nós não fizermos isso, esse modelo predatório, esse modelo da morte, que eu acho que foi a melhor definição, ele persiste, né, na sua dinâmica, tendo o governador do estado como seu principal aliado e defensor. Eu acho que esse contexto de quem, né, dos aliados dessa forma de morte, de mineração, é importante destacar. Eu diria que, como desafios, Luiz, nós precisamos fazer o debate nos territórios que é possível viver sem a mineração. É possível. É possível ter outra forma de geração de renda, que inclua as comunidades, que proteja a agricultura familiar, que passe pelo turismo, que passe pela agroecologia. É plenamente possível. Então, eu acho que esse é a nossa tarefa, é uma tarefa de anúncio, porque muitas vezes a gente não encontra um terreno entre as pessoas, né, um terreno possível do debate, porque as pessoas não visualizam outra forma de vida e de desenvolvimento econômico do seu município. Então, eu acho que esse é um desafio importante. A gente tem exemplos importantes, nós fizemos o ano passado ainda um debate, foi da Serra do Brigadeiro, não foi? Da necessidade da sua proteção, do território livre da mineração. Então, são possibilidades reais que precisam estar em disputa no parlamento. Eu diria, então, como um outro desafio, a necessidade de disputarmos as nossas pautas no parlamento. Você sabe que eu sou uma defensora disso, você sabe que eu sempre digo essa tarefa, porque o poder econômico já está lá, fazendo a sua disputa todos os dias. A política, ela vai definindo a nossa vida, não é? E ela define de uma forma ruim, se nós não, pelo menos, a disputarmos. Então, essa disputa, ela é importante. Por isso que eu me propus e apresentei os requerimentos, tanto para proteção da comunidade de macacos, como a cobrança, mais uma cobrança em relação à Renova. Eu vi nos comentários aqui do debate, né? Renova gasta mais em publicidade do que no amparo às famílias, e é isso mesmo, os dados da Renova, eles são dados vergonhosos, precisa de apuração, não é possível conviver com o que se tornou a Renova, né? E os requerimentos para a paralisação das atividades, né? Compreender nesse momento da pandemia. Então, acho que outro desafio é essa disputa da nossa agenda permanentemente no parlamento. E eu acho que um outro desafio é debater Minas Gerais pela receita. Os grandes não pagam impostos em Minas. Para este ano, está prevista uma isenção de receita de mais de 7 bilhões de reais. 7 bi é mais do que tudo que o Estado investe em saúde. É mais do que uma saúde por ano que o Estado abre mão da sua receita, da sua arrecadação. Nós precisamos fazer essa disputa. Nós precisamos fazer que quem tem mais pague, e eu não tenho dúvida de que as mineradoras estão nessa conta, além dos benefícios nacionais, além do benefício que elas tiveram em relação à Lei Candir. Fazer esse debate, eu acho que ele também é importante, porque senão nós continuaremos numa agenda de austeridade, como se cortar do povo, cortar da saúde, cortar da educação, cortar de políticas públicas que esse Estado, que esse governo já faz quase nada, mas cortar o que existe é o único caminho. Não é o único caminho.
Nós precisamos fazer a disputa de outros caminhos, né? E fazer essa disputa do orçamento do Estado também é uma disputa importante. Por fim, é fazer da política um instrumento a serviço da vida, que eu acho que é o fundamental, né? Eu quero finalizar agradecendo a gentileza do debate, me senti muito honrada de estar com vocês, participação de tantas pessoas aqui pelo Face, e colocar o nosso mandato à disposição como um instrumento. Eu acho que a gente precisa dar continuidade a todos os debates que nós iniciamos em várias regiões, né? Eu já iniciei debates, posicionamentos, proposições, concessão do Mato Dentro, né? Na Serra do Brigadeiro, além do acompanhamento a todo crime, o primeiro crime em 2015, o segundo crime em 2019, a gente precisa dar sequência e dar voz. Eu acho que é um papel fundamental, que as pessoas possam dizer de todas as violações de direitos que estão acontecendo. É isso que também me preocupa e me tensiona, que no momento da pandemia as nossas atividades externas elas ficam mais restritas, e como é que as pessoas que já estavam com restrição de direitos, com seu direito à água negado, nós fizemos um debate em Citrolândia, em Betim, que é revoltante. Como que as pessoas não tinham água? Isso antes da pandemia, né? Como é que as pessoas não tinham água? Como é que em Mário Campos as pessoas começaram a aparecer com doenças que nunca tinham antes e não havia respostas concretas e respeitosas. Então, acho que a nossa tarefa é seguir fazendo a denúncia desse modelo e o anúncio de que outra forma de vida é possível. E disputar o pós-pandemia. Qual é o mundo, qual é o tempo do pós-pandemia? Nós precisamos disputá-lo, que pode ser um pós-pandemia que não tenha essa mineração a serviço da morte. Obrigada. Dom Vicente, foi uma honra. Marta, uma honra. Luiz, uma honra. E todos que nos acompanharam nesse debate aqui pelas redes sociais. Muito bom, deputada. Desafios fundamentais que você coloca que nós temos que travar conjuntamente, né? São grandes dilemas colocados para nós nesse próximo período. Dom Vicente, agora com você, queremos ouvir suas considerações, sua mensagem final. Fica à vontade. Aí, deixa eu fazer as considerações, nos abençoa também, para a gente seguir nessa luta, que é uma luta necessária, mas é uma luta que tem um grande poder aí trabalhando contra. Aí eu sempre pego um pedacinho para pegar uma bênção, porque eu acho que ela é fundamental. Eu vou terminar assim a minha colocação exatamente me referindo à festa de amanhã, solenidade Corpus Christi. É uma coisa que então eu termino com um modo mais orante, mais espiritual. Eu gostaria de amanhã convidar a quem for participar, que ao contemplar o Cristo na hóstia consagrada, o Cristo glorioso ressuscitado, pudesse também pedir a graça de enxergar as suas chagas abertas no seu corpo tão ferido nos dias de hoje, seja por uma pandemia, mundo afora, seja nesses estilos tão depredadores da natureza e da vida humana. Coloque também na hóstia de Jesus não só a presença dele que nos acompanha como alimento da nossa vida do céu, mas que está profundamente sofrendo em tantos irmãos e irmãs nossas, numa humanidade toda, inclusive. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de rezar no dia de amanhã. Ainda que seja restritamente em lugares mais isolados, com pouca participação, mas onde você estiver, na sua casa, no seu... Pense na Páscoa, que passagem nós queremos? Que corpo de Cristo nós queremos ver, de fato, nesse nosso mundo? Segundo ponto, assim, pedir também, rezarei por vocês, principalmente que estiveram comigo aqui na nossa conversa, o Luiz, que é do MAN, a Marta, do Movimento de Atingidos por Mineração. Se o movimento de vocês não aumentar na participação de pessoas, tem alguma coisa errada no movimento. Porque atingidos por mineração está crescendo muito.
Então, quero rezar para que vocês cresçam enquanto movimento e não percam a ótica, a visão de vocês. Para a Beatriz, minha oração vai por você e por todos os políticos, né, que são eleitos pelo nosso povo. A gente tem uma grande missão de recuperar a estatura dessa palavra que se chama política. E hoje a gente percebe que diversas forças querem matar essa palavra. E ela é profundamente humana. Aliás, tudo que nós fazemos na vida tem alguma coisa de política, porque interfere nas formas de relações nossas. Mas eu me refiro a essa política partidária, política mesmo de exercer a vocação de um mandato parlamentar, prefeito, enfim. Nós temos que resgatar a beleza desse lugar. Ele é necessário no processo democrático. Nós temos que ter representantes. E tem que ter muito cuidado, eu vou rezar por isso também, porque o regime que não tem representações é a ditadura. A democracia tem pessoas eleitas, e tem aquelas que a gente gosta e tem aquelas que a gente não gosta, mas é a democracia, e esse é o nosso sistema. Então, rezar amanhã também, na festa de Corpus Christi, por vocês, políticos, que exercem essa vocação e que a gente não queira continuar massacrando esse nome política, porque se a gente continuar no ritmo que está, a gente chega a um processo unitário de mando, que aí a gente já conhece, a gente já sabe o que significa para nós. Eu vou ter muito que rezar amanhã, hein? Por todas as nossas necessidades. E aí gostaria, para não deixar minha oração assim, de graça, que vocês também me ajudassem aí, por onde estiverem, a continuar nos ensinando muito, nos ensinando, enquanto igreja, a continuar ajudando o nosso mundo a ser mais feliz. Muito bom, Dom Vicente. Vamos caminhando junto. Marta, também para sua mensagem, para suas considerações, bem breve para a gente ir encerrando. Eu acho que os dois que me antecederam falaram tudo, né, da necessidade, dos desafios, né, e principalmente, né, do Vicente falando, a Bia fala dos desafios que a gente tem, e eu acho que são grandes desafios, mas é preciso fortalecer os movimentos sociais, em especial os movimentos sindicais, de onde eu venho, né, para que a gente possa realmente alçar voos, né, e essa mensagem agora no final do Dom Vicente é uma mensagem de esperança, de paz, né, e que é o que a gente está precisando. Paz, né, para poder nos organizar e esperança para continuarmos a luta. Então é essa, né, volto a agradecer a todos, né, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de participar. Vamos à luta. A luta continua e a gente não pode esquecer dela. Marta, a gente que agradece, né? Estamos finalizando. Marta, que é uma guerreira, está sempre nas batalhas, nas trincheiras da classe trabalhadora, né? A gente viu aí na fala dela como é que é uma profunda conhecedora, né, da questão da mineração, fala sempre com muita propriedade, com muitos estudos e com muita vivência, né, concreta nos territórios, dentro das minas e no convívio com os trabalhadores. Deputada Beatriz, uma honra nossa, né, enquanto Frente Brasil Popular, contar com você aqui nesse debate ao vivo. Sabemos, né, que o que precisar, temos ali nossa deputada sempre presente, né, topando todas as lutas necessárias para serem enfrentadas, né, com muita força, com muito vigor, né. Prazer imenso contar com a sua presença aqui nessa noite, nesse debate que nós realizamos hoje. Dom Vicente, a gente que agradece, saímos muito felizes, abençoados, né, depois desse debate ao vivo, e não tenha dúvida que, né, com sua caminhada você nos ensina, a gente mantém nessa caminhada conjunta, e vamos estar juntos para enfrentar esse desafio grande, como você colocou. Não temos outro caminho, enfrentar esse desafio,
construir a ruptura desse modelo predatório de morte da mineração e construir uma nova sociedade com novos valores que não esses colocados por esse modelo capitalista. A todos e todas que nos acompanharam até então, uma boa noite a todos e todas. Lembrando que a Frente Brasil Popular vai manter sua programação, né? A gente realizando novos debates ao vivo, destrinchando nossa plataforma estadual de emergência. Nós estamos com os abaixo-assinados circulando, né? Reivindicando a ampliação dos leitos hospitalares. São vários hospitais regionais que estão em plenas condições de ser entregues e o governo Zema fica segurando, e a suspensão das tarifas de água e energia. Então, mantemos firmes, mantemos em casa, intensificando as campanhas de solidariedade, reivindicando esses governos para adotarem nossas plataformas de emergência e nos fortalecendo também enquanto movimento, enquanto organizações, enquanto sujeitos que nos colocam, que damos a vida para a transformação dessa sociedade. Companheirada, muito bom, acho que nosso debate de hoje. Agradecer mais uma vez, dar uma boa noite para todos, a gente se vê em breve. Estejam bem e passamos logo dessa pandemia, desse momento difícil, passamos melhores. Uma boa noite a todos e todas.